Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu dei uma sumidinha, né? Quase um mês eu acho. Mas eu vou explicar o porquê, né? Como que eu fui no ginecologista. No último vídeo eu falei que eu tinha marcado numa terça-feira, isso foi em outubro. Eu não me lembro direito o dia que foi, mas qualquer coisa eu anoto aí embaixo. Mas o que acontece? Que eu fui no ginecologista e eu tava tomando regulador por 3 meses, né, pra quem não se lembra. E quando eu fui, era pra mim ter iniciado a cartela uma semana antes. E eu parei, né, porque ele pediu só por 3 meses. Aí ele me falou assim, olha, já que você parou de tomar, fica sem pra ver o que vai dar, mas corre o risco de não descer pra você. Poxa, vai desregular de novo, né? Mas então eu esperei pra ver esse mês que passou, pra ver como que ia ser, se ia descer, se ia atrasar. Então ele me passou o exame pro meu marido, o espermograma, e pra mim ele me passou aquele exame a esterosal, né? A famosa aí que as meninas têm medo de fazer. Mas, então, meu marido fez o espermograma, deu tudo normal, graças a Deus. A gente fez mais por desencargo de consciência, porque o médico já tinha pedido uma vez e a gente perdeu o papel na ida e chegou lá, não dava pra fazer, voltamos. Então, assim, eu acho que nem precisava ter feito, mas a gente resolveu fazer. E, primeiro assim, pra mim, atrasou quase uma semana, acho que foi uma semana mesmo, e desceu. Então, graças a Deus desceu assim, porque eu tava com medo de desregular de novo, né? Mas, de qualquer maneira, meninas, eu resolvi não fazer mais o exame, a esterosal, e resolvi não tomar mais nenhum regulador. Vocês podem até me julgar, falar assim, poxa, você tá errado, você deveria fazer o exame. Mas eu já cheguei a fazer a ultra, já fiz vários exames de sangue, deram tudo normais. E sabe assim, eu prefiro confiar em Deus. Muita coisa mudou na minha mente. Eu até queria passar isso pra vocês meio resumido, né, pra não ficar um vídeo tão longo. Mas acontece o seguinte. Durante todo esse tempo de tentante, que tá indo pra 11 meses, já foi 11 meses, eu aprendi muita coisa que no começo eu não entendia. Por exemplo, quando eu falei que queria engravidar, claro que eu conversei com meu esposo, a gente queria pro ano que vem, mas resolvemos sentar já, porque até o ano que vem ia nascer, no caso agora vai ficar pro ano que vem mesmo, se Deus quiser, né? Mas assim, eu lembro que eu orei a Deus no começo que eu tava querendo engravidar e abri a Bíblia e eu esqueci de anotar pra vocês o versículo, mas é aquele versículo que fala assim, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas, sabe aquele versículo? Eu vou deixar aqui embaixo certinho pra vocês. Mas ele fala assim, mesmo assim eu adorarei ao Senhor. Então assim, no começo eu fiquei, por que esse versículo, né? Não entendi direito e daí eu lembro que passou uma semana, eu comecei a assistir vídeos das meninas de tentantes e foi o da Marcela Brandão, que vocês devem conhecer. E ela falou do mesmo versículo, que ela falava assim, ainda que você tenha problema, ainda que você tenha micropolicisto, ainda que você tenha cisto, ainda que você, tenha todos os problemas do mundo para engravidar, mesmo assim, a gente deve continuar adorando ao Senhor. E eu fiquei, nossa, ela falou o mesmo versículo, né, que eu abri a Bíblia, que Deus falou comigo. Mas eu não entendia o porquê. Hoje em dia, agora a ficha caiu e eu entendo o porquê. Porque o que acontece, desde o começo, principalmente lá no comecinho, que eu resolvi tentar engravidar, era muita novidade. Eu pesquisava isso, pesquisava aquilo, via vídeo, via tudo de sim de bebê e, me foquei muito nisso. Então o que acontece? O mais importante a gente se esquece de fazer, que é buscar Deus, que é adorar a Deus acima de todas as coisas.
que é continuar buscando a palavra, adorando a Deus em primeiro lugar. E não estava sendo assim na minha vida. Deus não estava em primeiro lugar. Confesso que eu estava deixando de lado essa parte de orar, de ficar buscando a palavra. Estava diminuindo cada vez mais a frequência, sabe? E muita coisa de internet, pesquisando isso, pesquisando aquilo, e não é assim. E daí esse final de semana teve na minha igreja o congresso dos jovens, que tava, nossa, uma benção. E Deus falou muito forte comigo, que ainda que, sabe, a gente, igual todo durante esse tempo que a gente tenta, a gente fala assim, eu confio em Deus, eu tenho fé em Deus, eu descanso em Deus. Realmente, será que é isso que a gente está fazendo? Eu não estava fazendo. Descia a menstruação e a gente ficava, poxa, Deus, né? Já ficava assim meia na hora que descia revoltada contra Deus. Isso não é confiar, isso não é ter fé, isso não é descansar em Deus. E hoje em dia a gente tá muito assim, por exemplo, a gente vai no médico, o médico fala assim, olha, você tem problema para engravidar, você vai demorar para engravidar, ou você tem cisto, ou você tem micropolicisto. E a gente fala assim, poxa, sai de lá, eu tenho ovários micropolicistos, eu tenho cisto, eu tenho as trompas obstruídas, eu tenho, sabe, endometriose, tudo que atrapalha para engravidar, eu vou demorar a engravidar. Você sai de lá crendo naquilo que o médico te disse. Você não deve fazer isso. Claro que a gente tem que ir no médico, se tratar, mas saia de lá profetizando que você vai engravidar. Mesmo que tenha problema, se tiver, Deus cura, Deus nada é impossível para Ele. Você tem que confiar em Deus, você tem que se entregar para Ele, adorar Ele em primeiro lugar. E ainda que assim, tipo, descer a menstruação, continua adorando a Deus, não se revolta contra Deus, Deus sabe de tudo. Você acha que Deus não vai querer dar filhos? Filhos são bênçãos, são herança de Deus. E a bênção já está preparada lá, já está. Mas muitas vezes está tão pertinho, daí chega dessa menstruação, a gente reclama, murmura, pronto, a gente perde a bênção. Vai adiando a bênção, vai adiando, porque você não aprendeu que adorar a Deus é em primeiro lugar, é descansar. Aí você quer tanto filho, esquece de Deus, Deus manda a sua bênção, vem o filho, piorou. Aí que você esquece de vez de Deus, aí que você esquece de orar, esquece de adorar a Deus, vive só pro filho. Não é assim, a gente tem que entender que este mundo aqui, a alegria é momentânea, que o nosso alvo maior é ir pro céu, é morar com Cristo, e a gente tem que se focar nisso em primeiro lugar. Até a palavra de Deus fala, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Será isso mesmo que a gente está buscando em primeiro lugar? Se santificar, orar para Deus? Gente, eu tô falando que isso eu aprendi pra mim. Eu aprendi. Eu estou muito feliz, eu estou confiando em Deus. No momento certo a minha bênção vai vir. E eu aprendi também, gente, nada. Se você serve a Deus, se você crê em Deus, acredita em Deus, nada vai vir de mão beijada pra gente. Nada vai vir. Tudo é com lutas. Eu falo por experiência própria e colocar a fé em ação. Assim como eu já contei a história do meu namoro e casamento. Até pra casar, a gente namorou certinho, 2 anos e meio. Certinho. E daí, quando a gente queria casar, não tinha condição nenhuma. A gente não tinha R$1 guardado no banco, não tinha condição. E eu queria o meu casamento dos meus sonhos, sabe? Eu queria casar na igreja, de vestido de noiva, eu queria ter uma festinha. E tantas pessoas assim que se levantam contra pra dar errado e que a gente nem imagina. E a gente fica assim, poxa, nada vai dar certo, sabe? E a gente orava, mas não colocava a fé em ação. Então, o meu marido, na época era meu noivo, chegou, olha, não tá dando mais, a gente vai marcar o nosso casamento daqui 3 meses. E der o que der, a gente vai casar. Se não tiver nenhuma condição, vamos casar no civil e pronto. Mas eu creio que Deus vai honrar a nossa fé, porque a gente foi fiel a Ele até agora. E, gente, é isso. Fui lá, marquei para 3 meses. Daqui era em março, eu marquei para julho, se eu não me engano.
e marquei o casamento. A hora que eu abri a boca, falei, olha, eu vou casar, fui falando, fui divulgando. Gente, todos os dias o telefone lá de casa tocava. E eu comecei a ganhar isso, ganhar tudo. Gente, eu ganhei tudo no meu casamento. Foi o casamento dos meus sonhos em 3 meses. Então, o que acontecia? A gente falava que cria em Deus, que confiava, mas não colocava fé em ação. Então agora não vai ser diferente. Eu aprendi. Nada vem de graça, nada vem. Sempre vai ter a prova primeiro. Sempre você vai passar pela luta para depois ser aprovado. E, gente, durante todo esse tempo que a gente fica tentando, que fica orando a Deus, é um aprendizado, que isso sirva de aprendizado para nós. Que no momento certo, Deus vai dar o nosso filho, que a gente tem que confiar. Então, é por isso que eu não vou fazer esse exame extrasal. Eu creio que eu não preciso fazer. Eu não tenho nada nas trompas e só o que acontece é que eu tinha que aprender isso tudo durante esse tempo todo. E quando vira meu milagre vai ser muita alegria, muita bênção, porque eu vou ter um testemunho para contar. Eu vou ter uma história para contar. Se fosse assim, lá no primeiro mês que eu já engravidasse, tipo, nossa, já veio meu filho e tal, ficaria feliz. Mas eu não teria uma história para contar como eu tenho agora. E o vídeo já tá ficando longo. E é isso que acontece, meninas. Então, sabe, meu marido não tem nada, eu também não tenho. A gente tá esperando em Deus. E assim como eu aprendi, meninas, que vocês também aprendam. E uma coisa assim, vocês falam assim, poxa, Deus se esqueceu de mim, Deus não se lembra de mim. Gente, Deus não dá pra Deus se esquecer da gente. Deus não esquece. Acontece que muitas vezes você fala, pede, pede, pede e esquece de agradecer. Então, para Deus, isso é como se Ele não estivesse ouvindo nada, porque Ele já sabe do que você precisa, Ele já sabe qual é o seu sonho. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito por você. Deus tem abençoado muito meu casamento, a gente está muito bem. Deus tem aberto portas que eu não imaginava. E eu só tenho a agradecer a Deus pela família que Ele me deu. E agradecer, porque eu sei que o meu milagre vai chegar. Mas eu estou, de qualquer maneira, se vir esse mês de dezembro, vai ser muita bênção, muita felicidade. Mas se não vir, eu já estou preparada, que se descer, desceu. Deus é Deus e Ele merece ser adorado pelo que Ele é, não pelo que Ele tem feito por nós, né? Então é isso. Essa é a minha versão, porque eu sumi um pouquinho. Mas eu vou continuar fazendo vídeo pra vocês de outros assuntos, eu não sei ainda. E espero que vocês me entendam, me compreendam, que vocês também possam ter essa visão. Como Deus abriu meus olhos e o meu coração. Deus tirou aquela ansiedade do meu coração, Deus tirou aquilo tudo que estava me prendendo e eu estou descansando em Deus. E tudo vai dar certo, nossa bênção vai chegar, tá bom? Então é isso. Um beijo, meninas, e até mais.